Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre tem um trecho do Evangelho, como está na Bíblia, do Novo Testamento, e tem o comentário dos Espíritos Iluminados. Nós estamos estudando a coletânea de preces e no vídeo passado, no Evangelho passado, a gente estudou o prefácio dessa proposta de fazer prece pelos obsidiados. Obsidiado é quem sofre obsessão. Obsessão é a ação de uma mente sobre a outra, que naquele momento a mente que está obsidiando é uma mente mais forte. Nesse caso aqui, a gente está estudando e orando por uma direção só de obsessão, que é do desencarnado para o encarnado. As outras direções também têm obsessão. Encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado e até de nós para os desencarnados. A gente pode obsidiar uma pessoa desencarnada. Mas nesse caso aqui, o estudo é de quem já está desencarnado obsidiando um encarnado. No último vídeo, nós estudamos o prefácio explicativo da situação. E agora vamos fazer a primeira prece. Eles têm 3 preces. A proposta de modelo de 3 preces, que não precisa ser seguido à risca conforme está escrito. A gente tem que adaptar a nossa situação, ao nosso caso. Adaptar e usar as próprias palavras com os sentimentos nossos. Então, tem uma prece que é para ser dita pelo próprio obsidiado, a pessoa que está sofrendo obsessão. Tem outra prece que é para ser dita alguém fazendo a prece pelo obsidiado, pela pessoa encarnada. E no fim, alguém fazendo a prece pelo espírito, pela pessoa desencarnada que está fazendo a obsessão, que a gente chama de obsessor. Então, vamos aqui para a primeira, que é a prece a ser dita pelo próprio obsidiado. A proposta está no capítulo 28, item 82. Vamos lá. Prece para ser dita pelo obsidiado. Meu Deus, permite que os bons espíritos me livrem do espírito malfazejo que se ligou a mim. Já começa aqui que ele chama de espírito malfazejo, aquele que faz o mal. Só que ninguém é mal, está momentaneamente na ignorância. E uma coisa muito importante ao se entender a obsessão é que a obsessão só acontece quando nós, aqui encarnados, o obsidiado, dá sintonia para isso. Tem um processo em mim que dá sintonia a essa obsessão. Por exemplo, se nessa obsessão desenvolver em mim uma raiva de alguém, é porque eu já tenho essa raiva em mim. Eu já tenho o gatilho em mim. O espírito desencarnado só faz potencializar essa situação. Então não existe inocente e culpado, o bonzinho e o malfazejo, né? Então, que se ligou a mim. Se é uma vingança que toma dos agravos que eu lhe haja feito outrora, tu a consentes, meu Deus, para minha punição, e eu sofro a consequência da minha falta. Quando fala de punição, é uma linguagem usada no século XIX, uma linguagem ainda bem apegada à religião predominante, que, na verdade, a punição que ele chama aqui é um processo que nós vamos passar, né, uma experiência que nós vamos passar para que a gente, lidando com aquela situação, crie uma capacidade de não cometer os mesmos erros, do passado. Vamos imaginar aqui uma situação até que eu já passei. Estudando sobre motor de veículo, o instrutor, o professor, provocou um defeito no motor para que eu pudesse descobrir qual é o defeito e assim ganhar experiência para a futura profissão, para o futuro trabalho a ser executado.
Então, fiz uma comparação. Eu gosto sempre de fazer comparação com as coisas daqui, da vida material, para que a compreensão fique mais fácil. Então, eu me coloco aqui numa situação, às vezes que nós chamamos de sofrimento, para que eu aprenda com aquela experiência e ela se torne para mim agora de fácil resolução a qualquer momento na minha jornada. Que o meu arrependimento me granjeie o teu perdão e a minha liberdade. Mas, seja qual for o motivo, imploro para o meu perseguidor a tua misericórdia. Perseguidor é uma palavra até que se encaixa, porque naquele momento ele está mesmo perseguindo, né? E quando pede perdão a Deus, o perdão, na verdade, é o perdão que funciona mesmo para a gente, é o auto-perdão. É quando eu me perdoo, quando o meu processo já está vencido, que eu sei que eu não sou mais aquela pessoa, que eu não farei mais aquilo de novo. Então, eu me perdoo. E eu me perdoando e sendo agora uma nova pessoa em relação àquilo, Deus já me perdoou. Então, ele até fala aqui do arrependimento, né? Digna-te de mostrar o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de praticar o mal. O mal naquele momento é a obsessão, mas como eu lembrei, é responsabilidade dos dois. Possa eu, de meu lado, retribuindo-lhe com o bem, o mal, induzi-lo a melhores sentimentos. E esses melhores sentimentos têm que ser desenvolvidos também pelo obsidiado. Tem que ser desenvolvido também por aquele que está fazendo a prece. Porque a obsessão sempre tem um motivo, seja de sintonia por algum comportamento que a pessoa tem aqui, de vícios, ou de violência, ou de desonestidade, mas que a pessoa já tem em si, e o outro se aproveita disso. Mas também sei, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam passível das influências dos espíritos imperfeitos. Então, aqui agora foi dito na prece o que eu já vinha pontuando, que eu gosto de pontuar para que o entendimento já venha sendo formado ali. Então, agora aqui, ele coloca na prece isso. Então, ele fala que as imperfeições dos obsidiados é que dão sintonia e tornam possível que as imperfeições dos desencarnados, né, ainda a falta de capacidade de amar, estabeleça aquela situação. Dá-me a luz de que necessito para as reconhecer as próprias imperfeições. Combate, sobretudo, em mim o orgulho que me cega com relação aos meus defeitos. O orgulho que cega a pessoa e não deixa ela ver os próprios defeitos, as próprias culpas em relação aos relacionamentos, tanto com o desencarnado quanto com os encarnados, família, amigos, colegas de trabalho, que a gente não enxerga quando o problema somos nós. Então ele pede aqui para combater esse orgulho que cega a própria pessoa. Qual não será a minha indignidade, pois que um ser malfazejo me pode subjugar? Malfazejo naquele momento, né? Faze, ó meu Deus, que me sirva de lição para o futuro esse golpe deferido na minha vaidade. Que ele fortifique a resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor, daqui por diante, uma barreira às más influências. Esse parágrafo aqui é o que a gente chama na doutrina espírita de reforma íntima, reforma moral. É você se modificar, diminuir seu orgulho, se tornar mais humilde. E essa barreira que ele fala que, na verdade, não é um muro, uma parede, uma barreira. É uma outra sintonia. É como você pegar seu rádio, está ouvindo uma música ruim, e você muda a sintonia do seu rádio e passa a pegar uma rádio com músicas melhores. É assim, é frequência de energia. Então, quando a gente tem outros tipos de sentimentos,
nós estamos mudando a nossa sintonia. E nós temos, sim, o corpo perispiritual, que é energia vibrando e que dá sintonia com outras energias. Então, esse parágrafo aqui é a chamada reforma íntima. Senhor, dá-me força para suportar com paciência e resignação esta prova, compreendendo que, como todas as outras, há de ela concorrer para o meu adiantamento. Se eu não lhes estragar o fruto com os meus queixumes, pois me proporciona ensejo de mostrar a minha submissão e de exercitar a minha caridade para com o irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. E aqui, de novo, eu lembro, o mal que está sendo feito agora é efeito de uma causa essa estabelecida pelo obsidiado. Então, sempre é uma relação aí de dois. Se alguém está obsidiando, se algum espírito está obsidiando um encarnado, existe aí uma causa e um efeito. E sempre é responsabilidade dos dois. Tudo bem que possa ser que o obsidiado, no momento, já está na direção do bem, já está com melhores comportamentos, já está buscando uma reforma, mas nunca é uma pessoa má prejudicando uma pessoa boa. Não é. São duas pessoas que em sintonia estão ligados. Então, estudamos a prece entendendo e ela pode ser adaptada. Pode até assim, você pega a prece, digita ela, escreve ela com a sua situação, com as características dos seus pedidos, muda e faz essa prece assim. Uma vez eu fiz isso para um amigo que me pediu uma prece para ele fazer pelo pai dele, que não saía de dentro de casa depois de desencarnado. E estava magoado com ele. Peguei a prece adequada, junto com ele, digitamos uma prece adequada ao caso e ele relatou depois que foi muito bom. Funciona mesmo porque estamos em comunicação o tempo todo, pelos pensamentos, pelas palavras, pelos sentimentos. Que nosso Senhor Jesus permita sempre estarmos motivados para o crescimento em direção ao bem, em direção ao amor que Jesus veio nos ensinar. Até o próximo.